Paz e graça, amados irmãos, amigos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para ler e meditar sobre uma passagem. Primeira carta de Paulo à comunidade que estava em Corinto, capítulo 3, verso 9 a seguir, até o 19. Porque nós somos cooperadores de Deus, sim, auxiliadores. Vós sois lavoura de Deus, ou seja, a semente foi lançada, e edifício de Deus, crescemos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se detém por sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Até aqui. Nós estamos dando continuidade às leituras anteriores a respeito da pedra angular de esquina rejeitada pelo mundo, a saber, Cristo. E que o edifício aqui construído sobre este alicerce, sobre este fundamento lançado, cada um fazendo alguma coisa como cooperador nesta caminhada em Cristo, fazendo nas relações com as pessoas, na família, na sociedade, edificando o Evangelho da graça, e outro vem, rega essa semente e Deus dá o crescimento. E ninguém edifica nada sobre aquilo que Jesus já fez como se fosse Ele a vanglória para Ele, mas que a glória seja dada para aquele que sempre deve ser dado glória, ao Senhor nosso Deus. Nós, como simples cooperadores daquilo que recebemos da parte de Deus, por intermédio de Cristo, na revelação do amor, da pureza do Espírito Santo, entrando em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração, para que assim a gente possa passar para os outros que nos ouvem, atentando para essa palavra do Evangelho segundo Cristo Jesus. A minha vida e a tua vida seja esquadrinhada, alinhada, alicerçada, bitolada, aprumada, nivelada, através desta pedra angular. Nosso edifício, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que faça habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Complementando, vou ler um texto aqui do livro Um Só Caminho, do reverendo Caio Fábio, também quebrando essas palavras para que haja compreensão, tanto minha como a sua compreensão. Assim esses são porque sabem que não mereciam terem se tornado, ou seja, quando quem era creu que era tanto que não poderia deixar de ser o Israel histórico, então não o reconheceu. E quando aqueles que não eram passaram a ser, assim foi porque aceitaram a oferta da graça como quem recebe aquilo que não merece,
porém crê no poder da promessa feita por aquele que nos chamou de filhos. Desse modo, a Igreja de Jesus Cristo é feita dos que o receberam, não sendo naturalmente os seus, os quais, por essa razão, não apenas receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, mas também se tornaram Israel de Deus. E contra ela as portas do inferno não resistirão. Ora, o verdadeiro Israel de Deus é feito de gente que se vê como aqueles que não deveriam ser, pois no momento em que julgam que são e creem que esse é um estado cristalizado, nesse momento deixam de ser, de modo que, fazendo um paralelo com o princípio do texto, os cristãos supostamente seus sejam católicos, ortodoxos, protestantes ou até evangélicos, ou seja o que for, podem assumir no tempo presente a correspondência exata daquilo que os judeus significaram para o evangelho no primeiro século. Veja se não é assim. A religião prega, os seus que não receberam são todos aqueles que ouvem a mensagem da igreja acerca de Jesus e não o aceitam como Salvador. Portanto, não aceitando também serem membros da igreja, decisão essa que se tornou a única prova real de que alguém pertence a Jesus. De acordo com esse ângulo, com esse ponto de vista, fora da tal religião ou da religião anunciada pelos homens, ninguém é feito filho de Deus. E quem não é membro está desviado dos caminhos do Senhor, segundo o entendimento humano, posto que tais caminhos devem passar pelo grupo religioso que julga possuir Deus, ou seja, Deus está patenteado dentro de uma religião, segundo o entendimento humano. E às vezes eles passam isso para as pessoas ficam preocupadas em relação a isso aí. E é assim que a cultura da religião pensa, não é de outro modo. E por carregar a pretensão orgulhosa de possuir um pedigree, uma genética dessa tal instituição, sem saber passa a fazer parte do grupo com potencial para não o reconhecer hoje. No caminho da graça, no caminho com a graça, todavia sabemos que Deus não é um ser evangélico e nem qualquer outra coisa denominada pelo homem que seja uma questão relacionada a uma denominação específica e que seu compromisso no mundo não é com as religiões ou ditas religiões. No caminho da graça ou no caminho com a graça, ninguém vai simplesmente viver evangélico, mas todos serão estimulados a serem evangélicos naquilo que de mais simples e profundo tal definição possa incluir. Ser evangélico é ser do evangelho, é conhecer a Jesus no Espírito, conhecer o Espírito do Evangelho, e no poder e na liberdade, no Espírito Santo, experimentar o Evangelho como supremo benefício para a sua vida e daqueles outros que os escutam e fazem parte das suas relações. Quem busca a renovação do entendimento, renovando o entendimento a cada dia, a cada amanhecer, conforme o Evangelho, esse é o evangélico, porque está na boa notícia, na boa nova que foi anunciada. Mas quem busca a conformação da mente, segundo o grupo ao qual ele pertence, segundo a religião ao qual ele está, nesta igreja definida pelo homem, que não é a igreja de Cristo, esse não é evangélico. Inclusive, sou evangélico, somos evangélicos, porque sou do evangelho, porque vivo o evangelho com esforço. E não sou evangélico por todas essas mesmas razões, a qual aqui lemos. Se até agora ainda você não entendeu, se você não compreendeu, nos acompanhe aí nos vídeos anteriores. Acompanhe também o Papo de Graça. Acompanhe aí no caminho da graça, no caminho com a graça, nossos encontros. Porque estar em grupo, duas ou três pessoas, você pode ali constituir o corpo de Cristo. Não é um estatuto, não é um CNPJ a igreja. A igreja é estar em Cristo, que é a cabeça dessa igreja, a qual nós somos membros, que pertencemos a Cristo e estamos enxertados nesta videira. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar dentro de uma caverna, dentro de uma choupana, dentro de um palácio, debaixo de uma ponte, no banco de uma praça, debaixo de uma árvore, no deserto, no mais alto cume monte, ou na planície. Você pode estar em qualquer lugar reunido. Pode até estar só,
mas estar com a mente em Cristo. Mas se está em 2 ou 3 falando desse Evangelho, não precisa citar versículos nem textos, mas vivendo o Evangelho no amor, na caminhada, no abraço, no repartir do pão, numa palavra de incentivo, na sinceridade, no acolher, no perdoar, no ser sincero, porque você já matou a velha criatura em si, por Cristo, e agora você vive essa novidade de vida, porque os escritos são tão novos, mesmo que tenha mais de 4.000 anos, os escritos mais antigos. Deus sempre existiu antes de qualquer escrito. Deus é. Deus é. Sempre foi e sempre será. Que você compreenda Deus na pessoa de Cristo. Receba a graça, a misericórdia e o amor. Perdão. Porque falhos e pecadores todos nós somos, mas em Cristo temos a reconciliação, a reconexão em Deus. Se você tiver esse discernimento, procure ter, se ainda não teve, esse entendimento. Sem paganismo, sem ritos, sem mitos, sem medos, mas em essência, em verdade, em pureza, em santidade, em amor, em vida. Deus abençoe a você, a sua família. E até um próximo encontro, uma próxima oportunidade. Que Deus lhe dê muita graça, muita saúde e muita paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém.